Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos reunindo mais uma vez em Seu nome, queremos nos agradecer, nos louvar pela vida que nos concedeste, agradecer, Mestre Jesus, que está sempre conosco, pedindo para todos nós a proteção de nossos lares, a purificação de nossos ambientes. Por isso, queremos também agradecer porque estaremos juntos com o Evangelho, Joana de Ângeles, e pedimos, sim, nesta noite, Pai, cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, por sua graça agora e sempre. Boa noite Alzira, boa noite a Bárbara Santana Nery, a Sônia Martins, boa noite a todos vocês que estão aqui chegando. Sandra Oliveira Vitor também conosco. Esperamos eu e Célia, que também está aqui, estamos juntos como sempre. Esteja tudo bem com vocês, né? Nesses dias aí meio enfriosados, vamos dizer assim, não existe a palavra, claro, né? Mas que esteja tudo bem aí, com a saúde de vocês, da família, do pessoal, tudo bem no trabalho. E vamos tocando nossos dias, né? Então vamos aqui, para o dia de hoje, aliás, nós temos, e vamos falar do capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro silêncio, nossas provas voluntárias. Vamos também falar com Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles vai nos trazer hoje, dentro do capítulo 30, metade do livro exatamente, intriga. Olha aí, intriga, né? Muitas vezes somos aí vítimas de intrigas e somos também intrigantes ou não? Ou intrigantes naquele sentido, né? De como será que é? Mas somos também, vamos dizer, intrigadores, a gente fazemos intrigas. Precisamos melhorar, né? Se nós aí damos guarida também a muitas intrigas. Porque às vezes não é só fazer, mas a questão é transmitir, formar aquela corrente maledicente. E há tantas por aí, né? Redes sociais, etc e tal. Mas enfim, vamos tocando, né? Ivana também, nosso boa noite. Vamos ver o que o Evangelho nos fala então sobre o verdadeiro silício. E o silício, como nós sabemos, né? Não é aquele elemento químico, muito pelo contrário, é aquela situação que se fazia, digamos, antigamente, embora digam que há ainda quem os faça, de colocar aquele tipo de tortura, né, na perna, aqueles arames pontiagudos e punha, e ir apertando como se fosse para ir eliminando os pecados, ou se lembrar que está em pecado, e assim ir atingindo o perdão de Deus por aquilo que fez errado, ou seja, um castigo físico para aquilo que fizemos pela capacidade mental de cada um de nós. Mas vamos ver o que fala o Evangelho aqui para nós. O verdadeiro silício são as provas voluntárias. E olha aqui. Diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? É permitido aquele que tem o espírito cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Essa pergunta conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não
quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus os envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. São, de outro modo, os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquilo que disso tem necessidade, e o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática das boas obras, eis o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidores da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Há mais, mas está bem claro para nós o que quer dizer com o verdadeiro cilício, que é aqui então o objeto do nosso evangelho de hoje. E assim, nosso abraço aí também para o nosso querido Barros Maurício, que também está conosco, nosso prezadíssimo Manuel Jimenez, né? Também está aqui, né? Dando uma palhinha, assistindo aqui. E é isso. Como eu falei no início, esse cilício de que se fala era aquele instrumento que se usa para torturar o corpo, principalmente naquelas épocas mais conservadoras, né? Da cristandade, etc, etc. Onde que martirizar o corpo era uma bênção para pedir o perdão de Deus pelos pecados cometidos, etc, etc. E a gente vê aqui pelo Evangelho que Deus não quer nada, absolutamente nada disso. Inclusive é um tópico, né, ali, mais para frente, que fala sobre cuidar do corpo e da mente, para que nós possamos ter bem nossos dias, porque as dificuldades virão, dificuldades já vieram, também já passaram, com a graça de Deus, sobrevivemos, né, pelo nosso acreditar, pela nossa luta, mas muitas podem ainda vir. Então, qual é o objetivo de ficar martirizando o corpo, em função do quê? Tanto quanto esses exageros, essas questões aí de modelagem de corpo, e, sabe, regimes os mais malucos, para isso, para aquilo. Isso acaba penalizando o organismo. É preciso, acima de tudo, a consciência, vamos dizer, nesses casos, né, de como bem se alimentar para que o corpo possa se manter bem. Não é martirizando o corpo que nós vamos atingir a plenitude ou ter o perdão de Deus, muito pelo contrário. Ele não pede e nunca pediu nada disso. Tanto que aquele que iria lá oferecer um bem material, né, lá no templo, passando por Jesus, Jesus perguntou: onde vais? Vou deixar minha oferenda, fazer meu louvor ao Senhor. O que ele falou? Deixa ali ao pé do altar e vai primeiro reconciliar com seu irmão. Todos nós somos cientes absolutos das nossas obrigações, também das nossas necessidades. Estamos cientes de tudo aquilo que Jesus nos falou, dos meios para que nós temos, para que nós melhoremos a nós mesmos,
para que nós não erremos mais, cometendo aquilo, né, que se chama de pecado, de erro, de falta, enfim, seja qual terminologia for usada, que exemplifica essas ações que vão contra aquelas chamadas leis divinas, leis de Deus, que vão contra os 10 mandamentos, até porque Jesus também não mudou nada daquilo, né? Tudo aquilo que vai contra amar ao próximo como a si mesmo. Todos nós sabemos, claro, salteado. E não é depois de cometer um ato errado que vamos aí chicotear as costas, sangrar pelas costas, que nós vamos resolver o problema daquilo que nós fizemos. Muito pelo contrário, ainda vamos ficar com isso, né? Uma cabeça, uma dor, um sofrimento absolutamente inútil na sua realização, não no seu objetivo, vamos dizer, que é pedir clemência e misericórdia de Deus. Mas isso nós podemos pedir pelo pensamento, simplesmente. Não precisamos ficar mortificando o corpo, prejudicando o corpo, sacrificando a nossa própria vida. Nós sabemos o que podemos e precisamos fazer, o que devemos fazer. Se nós fazemos coisas erradas, vamos nos penitenciar junto a Deus em pensamentos, pedindo perdão, e também nos acertando com aqueles a quem nós prejudicamos, pedindo perdão. Eu errei, me desculpe, eu vou procurar reparar o erro, vamos entrar no acordo para ver como nos resolvemos, né? Essa minha situação, meu débito para com você. Claro que é preciso humildade também para você chegar na pessoa, naquele que você prejudicou, assim como para aquele que te prejudicou, me prejudicar, chegar para mim e falar abertamente isso. Mas é o caminho que não necessita nenhuma mortificação física, mas sim de uma aquiescência moral. Trazer um pouco mais de humildade aos nossos dias, aos nossos atos, aos nossos pensamentos, para que nós possamos estar melhores. E uma vez que nós internalizemos essa questão da humildade, que gera tanto benefício para nós vamos começar a ter uma vida um pouco melhor também. Até porque, para aqueles que não são tão humildes assim, mesmo para nós, ao sentir, moralmente o fato de ter que ir chegar nas barbas de alguém, como se diz, e pedir perdão, pedir desculpa, eu errei, me perdoa, o que eu posso fazer para me resolver, me penalizando por aquilo que fiz errado. A própria pessoa que faz assim sente em seu íntimo o que dentro do seu orgulho, da sua vaidade, do seu ego, do seu amor próprio, que palavreado que se dê, que custou para ela mesma chegar e falar, olho no olho, tudo isso. E muito claramente não desejará passar por isso novamente, então procurará, dessa forma, ir modelando as suas atitudes, a maneira de como age com relação aos outros. Então, o silício da sua origem, isso é coisa mais antiga, tinha essa visão. Mas agora não. Agora não. Os nossos erros são espiritualizados. Somos responsáveis por eles e os métodos para nos redimirmos e sanarmos esses débitos para com os outros é passarmos tantas vezes por as mesmas situações, mas que é plenamente ajudado por esse desprendimento de chegar aquele a quem prejudicamos, como aqueles que nos prejudicaram também podem e devem chegar até nós, e, claro, pedirmos sim o perdão, pedirmos as desculpas e ali realizarmos o que é necessário para que tudo possa se resolver. Não vai ser mortificando o corpo que vamos nos tornar melhores, absolutamente. Não é isso que Deus quer de nós, não. Ele quer que nós cuidemos bem do nosso corpo, porque as nossas dificuldades que já existiram, sabemos das dores que foram para superá-las. Mas precisamos estar prontos para novas dificuldades. E não adianta nos iludirmos que elas não vão vir, porque devem vir sim. Agora, o que, com que intensidade, como que vai ser, eu não sei, porque isso vai dos compromissos espirituais de cada um de nós, daquilo que nós já fizemos antes, ou mesmo daquilo que nós fizemos nessa encarnação, que pode estar encravado na garganta, na mente de alguém na nossa caminhada, e que vai chegar o momento em que vamos ser cobrados por aquilo que fizemos. Então precisamos estar bem. Não é absolutamente prejudicando o corpo que nós vamos conseguir superar dificuldades que ainda estão por vir. É como foi colocado aqui, no Evangelho. Olha como que fala aqui. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentar e fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio.
Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. É o que nos fala o Evangelho de hoje, de uma maneira clara, límpida e tranquila. Somos responsáveis pelo que fazemos. E martirizando o nosso corpo, nós não vamos resolver absolutamente nada, muito pelo contrário. Martirizar o corpo sem nenhuma razão, como disse ali, e persistir é um verdadeiro suicídio, porque nós estamos prejudicando aquilo que Deus nos deu para que nós consigamos melhorar. E a melhora é uma atribuição particular de cada um de nós. Porque podemos dizer 1000 palavras para quem quer que seja, vai modificar a personalidade, o caráter, a maneira de ser da pessoa? Se ela não quiser, não modifica. Por isso que dependemos de nós para o nosso progresso moral, cada um de nós. É isso, vamos cumprimentando então também aqui a Aparecida Santiago, nosso boa noite também para Maria Helena Lima, nosso boa noite também para Edmar José Bueno, sejam todos bem-vindos. E Joana de Ângeles está aí, ansiosa para trazer o recado de hoje. Mas antes uma pausa para hidratação, precisamos cuidar do nosso corpinho, né? Abençoada água, né, meus queridos amigos? Capítulo 30 do livro Os Libertadores, Intriga. Intriga. Vamos ver o que ela nos diz sobre a intriga. É sórdida comensal da perturbação. A intriga é a enfermidade da alma que tem que ser combatida a qualquer esforço. E não é aquela intriga assim, lado a lado, chega na pessoa, fala, essa intriga cibernética, midiática das redes sociais e tudo mais que temos aí. Quando nós passamos uma inverdade, uma mentira, que podemos até achar bom para os nossos princípios morais, para a maneira como a gente pensa, mas nós vamos estar passando coisas erradas, estamos intrigando, estamos fazendo intriga, e nós somos responsáveis por isso também, não tem a mínima dúvida. Não adianta pensar que porque nós estamos no computadorzinho aqui passando uma mensagem errada para cá, outra para lá, falando mal de fulano, dando risada de alguma coisa que aconteceu mal com outra, etc e tal, que não somos responsáveis. Somos também. Quando repartimos as coisas. E Joana diz: sua ação nefanda consegue conspurcar as mais puras esperanças e destruir as mais sólidas edificações do esforço nobre. Insinua-se e se estabelece, animada à leviandade, e normalmente à ociosidade, que nela encontra excelente campo para a fermentação da sua virulência. Com habilidade, a intriga converte palavras ingênuas em punhais afiados e altera fatos que se tornam tragédias, com objetivos de denegrir e malsinar. O intrigante, por viver assolado pela peçonha que o envenena, compraz-se em espezinhar, agredir, adulterar a verdade. E quantas coisas dessas a gente vê aí pelo Instagram, pelos TikToks, pelo Facebook, as redes sociais de uma maneira geral. E quantas pessoas são levadas à justiça quando são aí colocadas, porque pegaram uma fala de fulano e cortaram por aqui, cortaram ali, juntaram tudo e alteraram completamente o que ele quis dizer. Isso é uma intriga, é uma violência e é uma vergonha, né? É uma vergonha se sujeitar a isso. Também se sujeitar a ficar repassando tudo isso. Que moral que a gente vai desenvolver e que moral que nós vamos aí distribuir, que a gente vai ser, né? E vamos ser de exemplo para os outros, até que eles estão próximos a nós, quando veem aquilo, falam, mas como é que pode? Precisamos ser critério, tomar muito cuidado. Nem sempre, tem sempre de que falar mal, julga os outros por si. Transfere das próprias imperfeições os complexos infelizes com que adorna os outros. É fiscal impenitente, não ama. Cultiva a irritabilidade porque se intoxica com o que vitaliza intimamente. Agressivo, também sabe dissimular. Rude por temperamento rebelde, estima cenas chocantes e faz-se vulgar. Não se atemoriza ante o escândalo,
até mesmo estima. Não se constrange em se apresentar como se nada houvesse acontecido. É como aquele caso, né, do assassino que vai lá no velório daquele que assassinou e faz uma cara de constrangido, né, de coitadinho, ó, que pena, né? O intrigante é esse tipo de pessoa. Agressivo, né? Também sabe dissimular, rude por temperamento rebelde, estima cenas chocantes e fácil vulgar. Não se atemoriza ante o escândalo, até mesmo a estima. Não se constrange em se apresentar como se nada houvesse acontecido. Foi o que a Joana disse, que sempre é bom sabermos de novo. O cidadão verdadeiro não dá guarida à intriga. O cristão deve detestá-la. O homem de bem não pode conivir com o intrigante. O cristão não o escuta. A pessoa educada silencia no algodão da dignidade o verbo intrigante. O cristão anula sua ação na prece mediante o esquecimento do mal. A pessoa sadia moralmente repudia a intriga e não dá acesso ao intrigante. O cristão interrompe o intrigante e não permite que a intriga influencie suas decisões. Não te descuides. A intriga chega-te ao ouvido, muitas vezes disfarçada como queixa. Noutras situações, assume a máscara da vítima com que te ilude. Preserva teu coração em paz, a fim de que vivas com alegria. Coloca o ácido da verdade na ferida da intriga e ela cicatrizará. Silencia as informações doentias, que de forma alguma te ajudarão, mesmo que sejam verídicas, não permitindo que a palavra impiedosa do intrigante te arruíne interiormente. O mal sempre faz mal a quem se conduz de forma infeliz. Opera com Jesus onde estejas e esforça-te por identificar apenas o lado bom de todos e de todas as coisas e facilmente descobrirás, prosseguindo tranquilo e ditoso no cometimento a que foste chamado e que executas com abnegação, conservando tua felicidade de servir, sem te preocupares com as imperfeições alheias que te tragam ao conhecimento. Joana de Ângeles falou tudo, né? Não precisamos nem comentar mais, porque o texto em si já é muito claro na identificação do intrigante, de seus objetivos, de como que ele é, né, suas características. Então, tomemos os devidos cuidados, até para nos preservarmos e não sermos vetores de intrigas, de maledicências, de coisas absolutamente inverídicas, falsas, maledicentes mesmo. Mas é isso, vamos às coisas boas, como por exemplo os aniversariantes de hoje, de amanhã. Olha aqui, hoje, Edilson Dio, Estevão Pavan, que a gente conhece, né? Um abraço para vocês. Também a Isabela Almeida, que é a filha do Douglas, né? Da Sandra, que infelizmente, né, Isabela, hoje, no dia do seu aniversário, morreu, né? A tia, né? E a Neide faleceu. Então eu aqui, Célia, aproveitamos um momento de alegria pelo seu aniversário, que não deixa de ser um momento de felicidade, para também mandar para você, papai, para a mamãe, para o seu irmão aí, para a família toda, as nossas condolências, nossos sentimentos. Conhecemos a Dona Neide, uma pessoa assim, boníssima, extremamente simpática, né? Alegre, mas que chegou o seu tempo de descansar dessa corrida louca que é a nossa existência. É uma corrida louca para todos nós, mas que com certeza vai estar bem acolhida lá pelos nossos irmãos, viu? Nosso abraço, que Deus abençoe com forte coração de todos vocês. Amanhã temos também, então, o aniversário do nosso queridíssimo, do André Tato Gimenez, faz aniversário, né? Filho do Mané, faz aniversário. Papai recente, sorridente, de orelha em orelha, né? Ele sempre queria ter um baby, né? Agora tem que dar trabalho, né? Ainda bem, né? Então, nosso abraço aí pro Tato, André. Amanhã também a Laíde Silva, aliás, a Laíde Lima, o Marcos Prado, que nós conhecemos desde a infância, praticamente ouvimos até nascer. Eu era também pequeno na época, né? Nosso amigo lá de Rio Claro. Então, um grande abraço, viu, Marquinhos? Abraço também para o João Zucchetto, fazendo aniversário, a Débora Galiano, Fernandes Viana,
José Caetano, Flávio Augusto, a todos vocês nosso abraço, coração a coração, pedindo as bênçãos de Deus, o fortalecimento na caminhada, tá bom? Plantando boas sementes para que colham bons frutos. E amigos queridos, vamos então ao nosso momento, mandando aqui um abraço, né? Do Fábio Fidelis, também a Sônia Martins, dizendo que hoje é aniversário da neta Manuela, bênçãos de Deus abençoe. Nosso abraço aqui também para a Manuela, né? E nosso abraço a todos os aniversariantes particulares de vocês aí, transmitem nosso abraço, tá bom? Deus abençoe a todos, um abração aí para Manuela, é isso aí. Vamos então no encerramento, orar, e vocês já vão começando a tranquilizar a mente, o corpo, né? Mesmo depois daquele, né, puxão de orelha aí da Joana de Anjos, falando sobre intrigas. Mas vamos sim pedir para nossos irmãos, vamos mentalizando todas as pessoas que desejam levar, pedir por elas, e vamos, com a graça de Deus, aqui também pedir um abraço para a Jovenile Paula, né, que está conosco, e vamos orar por nossos aniversariantes e por todos nós, mas vamos especialmente por eles que necessitam. Então vamos orar por Aline de Camargo, Maria Grazela Cassiano, Cláudio Tané Filho, Assuntos da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jair Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milena Colucci, Valine Colucci, Liliana Saldanha, Williana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresta, Cira de Paulo, Luiz Ferro, Maria Las Graças, Barbosa Pires, Adriana Ana Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Arvani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Maria Lealza, Carlos Bisso, Eidia dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, e por todos nós, com a graça de Deus, né? Também pela alma, né? Pelo espírito agora desencarnado, Dona Neide Cassola, também conhecida e querida por todos nós. Vamos lá então, queridos irmãos, vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementis et flentes, in ad lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, queremos nos agradecer pela vida, Pai, que Sua misericórdia nos concede. Agradecendo o Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nós todos reunidos neste momento, felizes, porque estamos, sim, entrando em contato, unindo nossos corações a vós, como sempre, pedindo por todos nós, pedindo pelos aniversariantes felizes desses dias, pedindo por tantos e tantos pais neste mundo que trazem seus filhos para a dificuldade do dia a dia. Pedimos suas bênçãos também a esses que aqui trouxemos seus nomes, aqueles que em nossos lares mentalizamos, todos necessitando, sim, necessitando de serem fortalecidos para caminharmos juntos neste mundo. Pedimos, Pai, por nossos entes queridos, familiares, amigos, pedimos por aqueles que estão nos deixando nesses dias, pedimos por nossas famílias, pedimos por todos os seus filhos neste mundo, caminhando, batalhando com suas dificuldades para a superação de todas elas, para o crescimento moral e espiritual. Pedimos que auxilieis nossos irmãos à procura do trabalho abençoado, abençoando também aqueles que nos dão trabalho e aqueles que alegremente cumprem as suas obrigações. Abençoa também nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vamos agradecer felizes por tantas oportunidades a nós todos dadas. E pedimos, Pai, por esses irmãos que estão chegando ao mundo junto a nós, por nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando o seu caminho, um caminho iluminado de sucesso,
e que esse sucesso venha sempre fundamentado no amor, fundamentado na paz, no respeito, fundamentado na caridade, no perdão, na indulgência, paciência, na tolerância, fundamentado na caridade, na fraternidade, que trazem a tranquilidade ao espírito de cada um de nós, para bem levarmos adiante com todas as dificuldades. Abençoa a todos nós e que possamos juntos recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos por nossa ignorância, por nossa ganância. E assim levamos a vós, Pai, a abençoada prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque sim, vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade, e nós, seus filhos, humildemente, vos pedindo perdão, pedimos que seja conosco também a sua misericórdia, a sua luz, seu amor, sua paz. Em todos nós reunidos e com todos os seus filhos, espalhados por este mundo, espalhados por este universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos amorosos de luz, suas preces, sim, suas bênçãos celestiais estejam equilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e que a nossa mente equilibrada, harmonizada, leve sempre seu amor, sua luz aos nossos irmãos de caminhada. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam ainda pelo caminho e que estão retornando, lutando para retornar ao caminho do bem. Por isso vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, aqui eu e Célia, então, estamos agradecendo a participação amorosa, fundamental também de todos vocês, né? Desejando que tenham uma linda noite, um bom descanso, ótima quinta, sexta-feira. Estaremos sexta-feira, então, encerrando, né? Os nossos encontros semanais, mas iniciando um novo capítulo no Evangelho. Pois é, vamos partir sexta-feira para o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, que a consolação esteja convosco, e o amor do Pai, todas as bênçãos em seus lares. Tenham lindos dias pela frente, como sempre, e a gente marca esse encontro para sexta-feira. Uma gratidão por estarem conosco. Recebam um beijo grande meio da Célia, aquele abraço coração a coração, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre, sempre conosco, iluminando nossos caminhos, e que sejamos fontes de luz também para a caminhada dos nossos irmãos. Fiquem em paz, curtam a paz, e até sexta-feira. Tchau.